Olá pessoal, esse problema que a gente coloca aqui, ele foi apresentado na videoaula do que trata o cálculo e na resolução dele nós vamos chegar no limite muito importante. Então aqui o problema é o seguinte: qual é a equação da reta tangente ao gráfico da função y, que é igual a 5x², uma função polinomial de segundo grau, e a gente quer saber a reta tangente a esse gráfico no ponto 2,20 que foi colocado aqui. Então aqui nós temos um esboço do gráfico, nós temos o ponto que foi dado e nós queremos a equação da reta tangente que passa por esse ponto. E aí o nosso problema aqui vai ser achar o coeficiente angular dessa reta, porque para definir essa reta nós vamos precisar ou de dois pontos, que não é o caso, ou então nós vamos precisar de um ponto que nós temos aqui, que é o 2,20, e a inclinação da reta. Aí dessa forma, com esses dois itens, nós usamos da geometria analítica o ponto e inclinação. E a equação da reta com o ponto e inclinação ela é dada da seguinte forma: y menos y0 igual a m entre parênteses x menos x0, onde esse x0 e y0 é o ponto que a gente tem. Então nós vamos ter y menos o y0 que foi dado, que é 20, igual a m. O m é o coeficiente angular da reta, é a inclinação da reta, no caso aqui da reta tangente. Aí aqui vai ficar x menos o x0 que foi dado também, que é 2. Então observe que o nosso problema aqui é encontrar o coeficiente angular da reta, que é o m. Então para isso nós vamos chamar esse ponto que foi dado de ponto P e vamos tomar um outro ponto aqui na reta, um ponto Q, e por esses dois pontos a gente vai passar uma reta secante. E essa reta secante PQ ela vai ter uma inclinação que eu vou chamar de MPQ, que vai ser igual à tangente de um ângulo aqui, um ângulo θ. Então MPQ vai ser igual a tangente de ângulo θ. Aí vamos pegar aqui do ponto Q a abscissa e ordenada desse ponto. E observe que aqui nós vamos ter uma certa cota que eu vou chamar aqui de H. Então aqui esse ponto aqui vai ser o de abscissa 2, aqui vai ser 2 mais o H. E a minha ordenada vai ser a imagem desse ponto, vai ser f de 2 mais h. Inclusive, eu vou, para a conveniência do problema, eu vou trocar aqui o 20 pela imagem, que é a imagem do 2, eu vou trocar o 20 por f de 2. Então aqui nós vamos ter 2 e f de 2. E aí nós vamos calcular a tangente desse ângulo θ. E aí a gente observa que a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então aqui nós vamos ter o cateto oposto. Observe que o cateto oposto aqui é essa cota e ela vai ser igual a f de 2 mais h menos f de 2 sobre o cateto adjacente, que no caso aqui ele vai valer h. Então daí nós temos que o nosso coeficiente angular dessa reta secante MPQ vai ser igual a f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. Observe que da forma que a gente está trabalhando aqui, a gente tem a reta secante. Agora, se eu for aproximar esse ponto Q do ponto P, então aqui nós vamos fazer o ponto Q tender ao ponto P. Observe que o nosso H aqui, ele vai tender a zero. Então nós vamos ter que Q tende a P e o nosso H vai tender a zero.
E no limite da aproximação de Q em relação a P, nós vamos chegar aqui na reta secante. Então eu vou apresentar aqui uma ilustração para ficar mais visível essa questão da aproximação de Q a P. Então observe aqui que nós temos o ponto P e o ponto Q, e aí nós estamos em busca dessa reta tangente aqui. Então o que a gente vai fazer é aproximar esse ponto Q do ponto P, e no limite nós vamos ter a reta tangente aqui. Quando o P estiver se aproximando, o Q estiver se aproximando do P, nós vamos ter que a reta secante vai tender a ser a reta tangente. Então essa vai ser a ideia. Então, voltando aqui à nossa situação, então se o Q tender a P, o meu coeficiente angular da reta secante ele vai tender para o coeficiente angular da reta tangente. Então, no caso aqui, com o Q tendendo a P, nós vamos ter que o MPQ ele vai tender ao M, que é o coeficiente angular da reta tangente. E agora o que nós vamos fazer é aplicar o limite nessa expressão, no caso aqui para o H valer zero. Porque se o H tender a zero, nós vamos ter que o Q vai tender ao ponto P. Então nós vamos ter que limite de f de 2 mais h menos o f de 2 sobre h, com h tendendo a zero. Então esse limite vai ser igual ao nosso coeficiente angular da reta tangente. Então vamos agora calcular esse limite. E lembrando que a nossa função é f de x, que é igual a 5x². Então vamos calcular primeiramente aqui o f de 2 mais h. Então vai ficar 5. Aí no lugar do x eu coloco 2 mais h, vou colocar entre parênteses aqui. Então vai ficar 2 mais h ao quadrado. Vamos desenvolver isso. Então vai ficar 5. Aí aqui o quadrado do primeiro, que é 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4h, e mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. Então aqui, para continuar, nós vamos aplicar a distributiva, vai ficar 5 vezes 4 vai dar 20. Aqui vai ficar 5 vezes 4h, 20h. E aqui 5h ao quadrado. Vamos agora calcular o f de 2. Na verdade, nós já temos o f de 2, que ele é igual a 20, porque é 5. No lugar do x eu coloco 2. 5 vezes 2 ao quadrado vai dar 20. Vamos substituir agora. Então, meu m vai ficar igual a limite. No lugar do f de 2 mais h, eu vou colocar essa expressão aqui. Então, vai ficar 20 mais 20h mais 5h ao quadrado. Esse é o f de 2 mais h, aí menos o f de 2, que é 20. Isso tudo sobre h, com o h tendendo a zero. Aí observe que mais 20 dá para cortar com menos 20 aqui. E além disso, nós podemos colocar o h, que ele é comum aqui, em evidência. Então nós vamos ter para m o limite. Aí no caso, colocando o h em evidência, nós vamos ter entre parênteses 20 mais 5h sobre o h. Isso com o h tendendo a zero. Agora, como o nosso h, que ele tende a zero, não é igual a zero, então nós podemos cortar. E agora vamos calcular o m, que vai ser igual ao limite de 20
mais 5h com o h tendendo a zero. Nesse caso, a gente pode substituir o h, se trata de uma polinomial, então nosso m vai ser igual a 20 mais 5 vezes o h, que é zero. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 20. Então, aqui nós encontramos a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta tangente, e aí daí nós podemos agora definir a nossa equação da reta. Lembrando que ela era da forma y menos 20 igual ao m, que no caso aqui o nosso m ele vai ser 20, aí x menos 2. Então vamos substituir aqui, então vai ficar y menos 20, substitui o m por 20 aqui, e vai ficar x menos 2. Então essa já é a equação da reta. Podemos colocar essa equação na forma reduzida. Então nós vamos escrever y, aí esse menos 20 vai passar mais 20, e aqui a gente pode aplicar a distributiva. Então vai ficar 20 vezes x vai dar 20x, e aqui 20 menos 2 vai dar menos 40. Então a nossa equação reduzida, ela vai ficar y, que é igual a 20x, e aqui 20 menos 40 vai dar menos 20. Então aqui nós vamos ter a equação da reta tangente da forma reduzida, que é y, que é igual a 20x menos 20. Cabe observar que o coeficiente angular da reta tangente, ele valeu 20 aqui, para esse exemplo, e ele vai ser dado por um limite aqui. Observe que o m aqui ele é dado por esse limite, e esse limite ele vai receber um nome especial. Então o limite é chamado de derivada de f de x no ponto, aí no nosso problema, ponto x igual a 2. E de maneira geral, o limite, aí aqui no caso, generalizando, nós vamos substituir aqui o ponto 2, que é um ponto particular, por um ponto genérico aqui, um x0. Então, de maneira geral, esse limite ele vai ser chamado, ele vai ser a derivada de f de x no ponto x, que é igual a x0. E com certeza esse limite é o limite mais importante da matemática, e ele vai ser estudado no tópico sobre as derivadas. Então nós vamos iniciar as derivadas com esse limite, e a partir dele nós vamos desenvolver todo o estudo das derivadas. E como a derivada é um limite, o estudo do limite ele se justifica justamente para dar auxílio na derivada em suas aplicações. Então, por enquanto, nós vamos continuar com os limites e futuramente vamos chegar no estudo das derivadas. Então, até a próxima aula e obrigado.